Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Pronta com saudade, tá? De vocês. Continue se cuidando, tá bom? E vamos para a nossa aula de hoje, tá? De história. Só que antes a prova vai fazer a chamada, tá bom? Prestem atenção para não ganhar falta. Alicia Veiga, Arthur Costa, Beatriz de Jesus, Daniel Matos, Davi Costa, Davi Oliveira, Guilherme 1, Guilherme 2, Guilherme Souza Fernandes. Essa sala de Guilherme é a do Guilhermes e Davi. Gustavo Leone, Isabelle Moreira, Israel Lima, João Gabriel, Júlia Moreira, Larissa, Laura, Letícia, Lívia Cardoso, Luan Gabriel, Pedro Henrique, Tayla Vieira e Vinícius Oliveira. Todo mundo presente. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? História, o nosso assunto é as primeiras expedições exploradas, guarda-costa e colonizadoras, tá bem? E as páginas serão 95 a 103, tá? Vamos lá. O período da história do Brasil correspondente aos 30 primeiros anos, conhecido como pré-colonial, aconteceu antes de o Brasil se tornar, de fato, uma colônia portuguesa. Então, gente, o período da história do Brasil correspondente aos 30 anos, aos 30 primeiros anos, conhecido como pré-colonial, aconteceu antes de o Brasil se tornar de fato uma colônia portuguesa. Durante o período pré-colonial, Portugal não demonstrou muito interesse pelo Brasil, pois estava ganhando muito dinheiro com o comércio dos produtos vindo do Oriente, como por exemplo as especiarias. Então Portugal, ele não se importava muito com o Brasil, né? Porque não se demonstrava interesse com o Brasil, porque ele estava ganhando muito dinheiro no comércio vindo do Oriente. Porém, com o tempo, Portugal, ele começou a perder o controle sobre esse comércio. Além disso, outros europeus, como espanhóis, holandeses, ingleses e principalmente franceses, já rondavam nossa terra. Então, enquanto Portugal não mostrava interesse no Brasil, tinha outros países que já estavam o quê? De olho nas terras brasileiras. Portanto, o fato de os portugueses terem desembarcado em nosso Brasil não lhes garantia a posse das terras. O rei de Portugal começou a mandar expedições para o litoral brasileiro, a fim de checar se existiam riquezas a serem exploradas e de colonizar o Brasil ocupando-o. Eram as expedições exploradoras. Então, meus amores, Portugal, ele não tinha interesse, não demonstrava interesses pelo Brasil. Por quê? Porque o Brasil não dava dinheiro para eles. Quem dava era o comércio dos produtos vindo do Oriente. Porém, com o passar do tempo, ele perdeu o controle desse comércio. Ele começou a perder. E os europeus, espanhóis, holandeses e ingleses, principalmente,
principalmente franceses, eles já rondavam nossas terras, né, nossas terras brasileiras. Portanto, o fato de os portugueses terem desembarcado em nosso litoral não lhe garantia posse de terras. E o que aconteceu? O rei de Portugal, ele começou a mandar as expedições para o litoral brasileiro a fim de checar se existia riqueza para ele explorar, né, para ele ganhar dinheiro. Então, ele mandava o quê? As expedições exploradoras. A primeira expedição exploradora, realizada em 1501, foi comandada por Gaspar de Lemos e tinha como objetivo de reconhecer o litoral e descobrir as riquezas a serem exploradas. Então, a primeira expedição explorada foi realizada quando? Em 1501. Comandada por Gaspar de Lemos. E ele tinha o objetivo de descobrir as riquezas para serem exploradas. Por isso que a expedição eram chamadas de expedições exploradoras. Em relação ao primeiro objetivo, a expedição descobriu que a nova terra não se tratava de uma ilha. Assim, deixaram de ser chamadas de Ilha de Vera Cruz e passaram a ser chamadas de Terra de Santa Cruz. A expedição também batizou diversos acidentes geográficos, como Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, Cabo de São Tomé e a Baía de Todos os Santos. Quanto ao segundo objetivo, essa expedição descobriu a existência de muito pau-brasil ao longo do litoral, madeira que viria a ser muito explorada por Portugal. Então, eles descobriram, né, a existência do pau-brasil no litoral, né? E essa madeira viria a ser muito explorada pelos portugueses. A segunda expedição explorada em 1503 teve como objetivo verificar as riquezas das terras conquistadas. Então, essa segunda expedição explorada em 1503, o objetivo foi de verificar as riquezas das terras conquistadas. A primeira expedição foi para o quê? Para eles... O objetivo deles era reconhecer o litoral e descobrir as riquezas para serem exploradas. Já a segunda expedição, eles teve o objetivo de verificar as riquezas das terras conquistadas e foi comandada por Gonçalo Coelho, que levou as primeiras amostras de pau-brasil para a Europa. Pois essa espécie fornecia uma tinta, o que, gente? O pau-brasil, qual era a cor da tinta que o pau-brasil fornecia? Tinta avermelhada. A madeira do pau-brasil foi a primeira, olha que interessante, a riqueza do pau-brasil. A madeira do pau-brasil foi a primeira riqueza brasileira explorada por Portugal. No início, os indígenas a fornecia em troca de tecido, colares, facas, machados, canivetes, pentes, vidros, espelhos, etc. Então, de início, os indígenas forneciam essa madeira em troca de objetos, né? Como a proleu, de tecidos, colares e etc. Isso porque dinheiro não tinha valor algum para os indígenas, né? Porque para que eles queriam dinheiro, ia comprar o quê? Gastar com o quê? Se eles viviam na mata. Com o aumento do interesse de outras pessoas no comércio,
com os indígenas brasileiros, as toras de madeira passaram a ser armazenadas em feitorias, construções ao longo do litoral que serviam para guardá-las para que não fossem roubadas. Então, gente, com essa comercialização, porque o Brasil, o pau-brasil, ele foi a primeira grande riqueza, né, explorada por Portugal. Então, foram chegando, né, pessoas, né, para comprar o pau-brasil. E aí, o que é que os indígenas fizeram? Os indígenas fizeram um armazém, né, feitorais, o nome, fizeram um armazém para guardar esses pau-brasil para não serem roubados. Além da madeira do pau-brasil, os indígenas também forneciam outros recursos naturais, como araras, macacos, papagaio, mandioca, para os europeus. Como os franceses estavam constantemente atracando e invadindo as terras brasileiras, interessados em contrabandear o pau-brasil, as feitorias também serviam para proteger o Brasil. Então, fizeram essas feitorias para a proteção do Brasil. E por causa dessas invasões, franceses e portugueses travaram longos anos de luta, tiveram lutas, guerras, por quê? Até que os portugueses conseguiram expulsar os franceses. Expedições guarda-costas. Vai para falar guardada. Misericórdia. Uma das medidas adotadas por Portugal para proteger as terras conquistadas foi enviar expedições guarda-costas em 1516 e em 1526, cujo objetivo era destruir feitorias e fortes construídos pelos franceses. Então, meus amores, as expedições guarda-costas, que foi em 1516 e 1526, era o que? Portugal mandou essas expedições para vigiar, né? E teve como objetivo de destruir as feitorias e os fortes construídos pelos franceses, porque os franceses começaram a invadir essas terras e a pegar as riquezas, né, que era o pau-brasil. E Portugal, nada satisfeito com isso, mandou essas expedições guarda-costa para vigiar esses territórios. Essas expedições, comandadas por Cristóvão Jacques, patrulhavam o litoral e aprisionavam os navios franceses, mandando incendiar ou afundar as embarcações que encontravam. Mas não conseguiram tomar conta do nosso litoral para evitar o contrabando. Eles não conseguiram porque era muito grande. Então, eles não deram conta. O grande problema enfrentado por essas expedições era a grande extensão do litoral brasileiro, pois elas não davam conta de todo o território que deveriam cobrir. Diante de tal dificuldade, o rei Portugal, João III, foi aconselhado a ocupar as terras para evitar as invasões. O rei de Portugal, preocupado com a posse definitiva das terras, resolveu então colonizar o Brasil, isto é, enviar pessoas para morar em nossa terra. Elas deveriam plantar, construir casas e explorar as riquezas e defender a terra. Então, a expedição guarda-costa, ela foi adotada por Portugal com o intuito de proteger as terras conquistadas, né, pelos franceses, né? Porque os franceses, eles invadiam e ali roubavam as riquezas, né, que foram conquistadas. Só que essa expedição guarda-costa, ela não deu conta. Por quê? Porque o território
o litoral brasileiro ele é extenso, ele é muito grande, então não deu conta. Então, o que é que o rei de Portugal fez, João III? Ele foi aconselhado a ocupar as terras. Então, o que é que ele fez? Ocupou essas terras, enviou pessoas para morar, e lá essas pessoas deveriam plantar, construir casas e explorar as riquezas e defender as terras. Pau-Brasil. O pau-brasil. O pau-brasil foi a única riqueza encontrada até então na Terra. E essa guerra toda por conta só do pau-brasil, viu? Imagine se tivesse mais riquezas. A árvore do pau-brasil, de pau-brasil, existia em grande quantidade no litoral brasileiro. Ela era chamada pelos indígenas de Ibirapitanga, que na língua tupi quer dizer madeira vermelha. Os portugueses levaram pau-brasil para ser vendido na Europa. Do pau-brasil extraía-se a madeira de cor avermelhada, da qual se retirava uma tinta para tingir tecidos. Por isso que o pau-brasil gerava tanto dinheiro, né? Os indígenas ajudavam os portugueses a extrair essas árvores. Eles cortavam as árvores e depois levavam o tronco para o litoral. Para explorar o pau-brasil, foram fundadas as feitorias, locais onde fazia o quê? O armazenamento dessa madeira. Era como se fosse um depósito. Aí foram construídas habitações simples para abrigar as pessoas que participavam do comércio do pau-brasil. Essas pessoas ficavam à espera das toras de madeira que os indígenas traziam e depois embarcavam-nas para Portugal.